Interferência. Olá, meu nome é Jorge Junek, mas isso você já sabia. Você pode entrar em contato pelo interferenciaagora@gmail.com.br, enviar seu comentário ou sugestão. Você também encontra o Interferência no Facebook. Contudo, só pelo aplicativo acumulador de podcast, e assinando você receberá o podcast automaticamente. E fica a proposta para convidar mais alguém para conhecer o podcast, se não o meu, outros ainda melhores. Existe um mundo de podcast a ser explorado. A grandeza da inutilidade. Uma lenda que me foi lida recentemente falava sobre uma floresta, sobre as árvores que existiam lá e haviam sido cortadas, e uma única que havia sido deixada para trás. A árvore deixada para trás era imensa, muito, mas muito grande, com um volume de material descomunal, e por ter características muito distintas, não se enquadrava em nenhuma utilização possível. Assim, esta árvore era inútil para as finalidades determinadas. Já se deu conta de quanta gente se sente como esta árvore? Cada um a seu jeito é uma árvore desta, mas algumas são realmente especiais. Por muito tempo, me sentei em mesas de reunião e não consegui entender por que coisas óbvias não conseguiam ser levadas à frente. Imagina um lugar onde o mais poderoso tem mais tempo de casa, ou seja, é o funcionário mais antigo sentado à mesa. Agora este mesmo funcionário diz que é um absurdo o que está acontecendo. Diz que o que acontece é inaceitável. Pense comigo, quem estava ou fazia parte da empresa enquanto as circunstâncias, modus operandi e a tomada de decisão as levaram até este ponto? O funcionário mais velho ou o novato? Então, isto não é uma justificativa para apoiar o novato frente ao velho funcionário. Não torça esta conversa, ok? Não é de se espantar que todos saiam da reunião com um objetivo e com um mal-estar sobre o fato. A tendência é, subliminarmente, todos ficarem esperando por conta do óbvio que acabei de explicar. O problema foi criado por essa gente. Como vamos atuar contra eles se eles mandam? Agora um pouco mais sobre comportamentos. O simples fato de sair da sala para que outra pessoa possa fazer a limpeza do lugar onde se trabalha não me parece nada demais. Por exemplo, uma sala, um escritório, enfim. Imagina ter que trabalhar em um lugar sujo. Será que não podemos sair de nossos postos de trabalho? Será que somos tão bons que nada vem à frente do trabalho? Nem mesmo a limpeza do local de trabalho? Será que tudo vem à frente desse ego? Quem em sã consciência diria que parar o trabalho para que outra pessoa limpe nossa mesa, cadeira, teclado ou armário seja errado? Mas agimos assim? Mas não faz parte da empresa e da cultura da empresa ser limpo? A atitude condiz com o comportamento? E aquela história do trabalho em equipe? Só funciona para o funcionário que te interessa? Quando é o pessoal da limpeza, não funciona? Então fica aquela sensação para os que pensam de que estamos fora do lugar. Simplesmente porque, de fato, pensamos sobre o que estamos fazendo e assim poderemos ser como aquela árvore especial. Inútil. Experimente fazer isso no trabalho. Ter uma atitude racional ao invés de uma atitude normal. Quando fiz isso da primeira vez, alguns colegas chegaram a parar e perguntar o que estava acontecendo.
Eu respondi que a funcionária da limpeza estava cumprindo o seu trabalho e eu o meu. Lógico, eu queria, como muitos, trabalhar em um lugar limpo. Trabalhar no limpo é um exemplo, não? Pior era escutar de alguns colegas, na hora do almoço, que sua sala não estava limpa, mesmo sabendo que estas mesmas pessoas não eram capazes de dar licença aos funcionários da limpeza. Como pode isso? Vai ver, eu estava no lugar errado com as pessoas erradas. Talvez eu fosse como a árvore. Não tinha serventia na floresta. Inútil. Ser uma árvore inútil tem seus privilégios, como, por exemplo, enxergar o mundo com olhos diferentes. No livro Alta Fidelidade de 1995, de Nick Hornby, que depois se tornou um filme famoso, o protagonista comenta sobre o porquê milhares de pessoas cuidam do que uma criança estuda, mas não se importam com o que elas escutam nas rádios. Músicas com palavras impróprias, histórias tristes e até mesmo sacanas e mal educadas é o que não falta. Vamos ser sinceros. Se pararmos para pensar, uma criança escuta mais música em rádio que estuda de fato. Portanto, deveríamos cuidar mais da arte que nos atinge pelos ouvidos, não? Depois ficamos pensando que a geração futura está perdida. Não é a geração que vem que está perdida, mas a nossa que já se perdeu do pensar a respeito das coisas. De resto é transferência de responsabilidade. Já comentei isso em outro podcast, O Cão, a Vala e a Transferência. Enfim. Se você está aí, lutando para mudar o mundo, pensando que ele se move lentamente quando tudo deveria ser mais fácil e rápido, pois é. Bem-vindo ao time. Você não está sozinho. Pessoas que pensam sobre o que deveria ser feito querem atacar as causas e não apenas corrigir os efeitos, as consequências. Se você é um desses, então você se parece muito com aquela árvore e não se enquadra em nenhuma utilização atual. Inútil. Então, para você vai uma dica do pretenso pensador aqui. Uma dica que é muito antiga e tem serventia em tempos difíceis e de guerra. Se finja de morto. Os mortos não pensam, apenas reagem à natureza. Assim como os mortos-vivos, entendeu? Eu falei para fingir. Sabe aquele filme de zumbis? Os tais mortos-vivos? Os mortos-vivos são o exemplo da maioria que não pensa. Apenas reagem à lei da natureza. E pior que isso, consomem as ideias de outros, quando são capazes disso, óbvio. Por isso, mortos-vivos sempre desejam comer o cérebro de outro. Tem lógica, né? A interpretação de um morto-vivo como penso é clara, mas o que é um morto-vivo, um zumbi para a maioria, eu não consigo nem fazer ideia. Moral da história: algumas coisas são inúteis, e mais inútil é lutar contra o sistema do pensar, hoje falido. Inútil. Mas isso não significa deixar de ser atuante, pois uma coisa é lutar, outra é atuar para que o mundo mude. Assim, fica a pergunta: o que é inútil? O enquadramento das coisas, como no caso da árvore muito grande, ou as ideias que nos guiam? Interferência.